Vamos à nossa palestra e ao tema que nos foi sugerido falarmos dos espíritos perturbadores. O que é que será isto de espíritos perturbadores? Ajudem-me lá que eu não sei o que é. São aqueles que ajudam-nos a complicar o nosso dia-a-dia e, às vezes, de que maneira? Não é como nós sabemos. De que maneira? Vamos, então, por aí fora, discorrer sobre este tema, que é muito interessante. Ora, estes espíritos perturbadores, em geral, têm uma predominância e têm uma propensão. A quê? Ao bem ou ao mal? Por isso é que eles são perturbadores. E quando nós estamos nessa condição, será porquê? Porque temos profundos conhecimentos das leis de Deus, das leis do amor, das leis da caridade, ou seremos profundamente ignorantes? O que é que vocês acham? É isso. Porque nós temos que nos habituar a pensar que não há espíritos maus. Porque é que se nós pensássemos que havia espíritos maus, dava a ideia que Deus criava esses espíritos maus, que eram obra de Deus, e não são. O mal é uma propensão nossa. Somos nós que a queremos praticar. E adiante vamos ver porque é que Deus deixa. Então, esses espíritos são sempre ignorantes, que é o que acontece connosco quando fazemos o mal. Somos ignorantes de uma das principais leis de Deus, a lei do amor. Quem ama é capaz de fazer mal? Não tem como. O amor não permite. Então, eles são ignorantes e neles prevalece a mesma coisa que prevalece connosco e se torna muito difícil nós erradicarmos de nós. O orgulho e o egoísmo. É isso que vai levar esses espíritos a serem perturbadores. Ainda lhes falta a compreensão de Deus. A compreensão de que foram criados por Deus. Nem todos eles são maus. São levados pela malícia, pela leviandade e muitas vezes pela irreflexão. Nem sequer pensam. Uma das suas faltas mais graves é não praticar o bem. E aqui eu faço uma chamada de atenção para nós próprios. Nós ficamos muito felizes, e devemos, porque não fazemos o mal. É muito bom, mas chega. Porquê é que não chega? Porque não fazemos o bem. E a nossa finalidade é não fazer o mal e fazer o máximo de bem que a gente possa. E isso eles não querem, porque eles são indiferentes com o próximo, não estão nada preocupados com os outros. Claro que esses espíritos muitas vezes também são sofredores. Quantas vezes eles se apresentam nas sessões práticas de mediunidade, onde vêm com as suas queixas, com as suas dores, com os seus sofrimentos. Quantas vezes? Porque eles ainda estão muito ligados ao mundo material. Estão muito perto desta dimensão em que nós nos encontramos quando temos corpo. Eles povoam o universo e o seu mundo é o mundo espiritual. O mundo espiritual pré-existe e sobrevive a tudo. De lá viemos e para lá iremos, porque lá é que é a nossa casa, o mundo espiritual. Aqui estamos de passagem. Alguém pensa que está de férias, mas não está. Nós estamos a trabalho. As reencarnações é para trabalharmos. Este mundo que nós estamos falando, o mundo espiritual, para a grande maioria de nós é um mundo invisível. Mas para outros não é. Os médiuns ostensivos não têm a capacidade de ver o mundo espiritual e os espíritos? Têm. Quantas vezes, em desdobramento, eles vão ao mundo espiritual e trazem os seus relatos mais variados.
muitos, podemos dizer imensos, médiuns têm trazido relatos extraordinários do mundo espiritual para comprovação não só da sua existência, mas também para nós compreendermos o que é o mundo espiritual. Ora, quando nós estamos momentaneamente encarnados, que é o nosso caso agora, nós estamos fora do mundo espiritual. E esses espíritos podem estar perto de nós? Podem. Todos estamos convencidos disso. Não tínhamos dúvidas. Porque o mundo espiritual não é lá, é aqui. Aqui ao meu lado está o mundo espiritual. Uma outra dimensão. Que até agora, até ao século XX, não era muito perceptível. Mas a partir do momento que a física quântica se começou a debruçar sobre estas coisas, dizendo-nos que há mundos paralelos, ou universos paralelos, a teoria das cordas, as dimensões, então a dimensão espiritual está interligada com a dimensão material. Estão sempre ao pé de nós. E é desse modo que eles nos observam e agem entre nós das mais diversas maneiras. Estes espíritos sem corpo são uma das forças da natureza e são instrumentos dos quais Deus se serve para a realização de seus desígnios. Todos eles, como nós, sujeitos às leis divinas. Logo, aproveitados por Deus para as coisas mais diversas. Os imperfeitos, que é o caso dos perturbadores, são instrumentos, muitas vezes próprios, para pôr à prova a nossa fé, a nossa constância na conquista desta ou daquela virtude. Levarem-nos, às vezes, até à prática do bem, precisamente porque nos queremos afastar deles. E uma das maneiras é sermos bons. Então Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal, porque o espírito que somos também tem que progredir em ciência e em bondade. Precisamos passar pelas provas do mal para chegarmos a ser homens e mulheres de bem. Para compreendermos. Aprendermos o que não devemos fazer. Por outro lado, aprendermos o que devemos. A missão da espiritualidade superior, dos espíritos elevados, consiste em colocar-nos no bom caminho, orientar-nos para o bom caminho. Enquanto que os perturbadores nos querem levar para o lado do mal, os espíritos bons, amorosos, os tarefeiros de Jesus, querem nos levar para o lado do bem. Olha, desde que sobre nós atuem influências más, sempre que haja a possibilidade desses espíritos perturbadores nos atrapalharem, não tenhamos dúvidas. Nós os atraímos porque nós desejamos, fazemos ou pensamos no mal. Afinidade. Se não houver afinidade, eles não têm como chegar a nós. É como a lei da física da atração e repulsão. Pensamos mal, atraímos os espíritos maus. Pensamos bem, atraímos os espíritos bons. Eles correm, esses espíritos perturbadores, correm a auxiliar-nos no mal, sempre que nós desejemos praticá-lo. Entramos no campo vibratório do mal, eles aproximam-se imediatamente. Só quando queremos o mal, eles nos podem ajudar nessa prática. Se não quisermos, eles não têm como. Então, se somos propensos à maldade, quem é que nós temos à nossa volta? Que tipo de espíritos temos à nossa volta? Uma nuvem de espíritos iguais a nós a alimentarem no nosso íntimo esse pendor do mal. Dão força. No caso concreto atual do Covid-19, esta pandemia que aí está connosco há tanto tempo,
Vocês acham que foi Deus que criou isto? Deus que criou o mal? Não. Quem é que dá força a este malandro deste vírus? As criaturas humanas. Com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com os nossos desejos. É uma energia que é criada e é essa energia que está alimentando. Vocês supõem que nos mundos mais evoluídos do que a Terra, porque os há, os mundos na classificação espiritual muito mais evoluída, como os mundos divinos, que existem lá vírus ou doenças? Não existem. Não existem porque não há matéria, não há energia que crie matéria maldosa. Não há como. E uma maneira fácil de nós percebermos de que o vírus não está criado na espiritualidade é que ele é matéria. O vírus não é espiritual, o vírus é matéria. E a matéria está onde? No mundo dos espíritos ou no mundo carnal? Está no mundo carnal, fomos nós que o criamos. Os espíritos ensinam-nos que à volta do nosso mundo, a chamada psicosfera da Terra é de uma densidade que muitas vezes os espíritos bons, os que nos querem ajudar, não têm como atravessar essa camada de matéria densa. Ainda que nos queiram ajudar, não podem. Não podem penetrar nessa camada que nós criamos, sobretudo pelos nossos pensamentos. Pensamento é energia. Muito cuidado com o que pensamos. Às vezes vêm maus pensamentos e nós de imediato nos afastamos. Não, isso não. E pensamos que o assunto está resolvido, mas não está. A energia foi criada. Ela só vai ser anulada se nós fizermos um pensamento contrário no bem. Enquanto não fizermos, essa energia está viva. Viva e atuante. Imaginemos as energias que estão agora sendo criadas na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Imaginemos. Muitas vezes são essas energias que começam de pouca coisa, que se vão volumando e levar ao momento em que se carrega no gatilho. Porque não há a contraposição de ideias boas, de prece, de desejo de que tudo se resolva em bem. Pela grande maioria da humanidade. Porque está lá longe, a gente quer lá saber, não chega cá. O problema é deles, não é nosso. E não fazemos a ideia contrária. Não criamos a energia contrária. Estamos a falar dos espíritos perturbadores, mas felizmente outros espíritos também existem e nos cercam, esforçando-se por nos influenciarem no bem. É este equilíbrio entre os que querem o mal e os que querem o bem, é este equilíbrio que nos leva a podermos transitar e nos deixa senhor dos nossos atos, porque somos donos da nossa vontade. Temos o livre-arbítrio. Sempre estamos optando. Queremos estar aqui ou não queremos? Quisemos vir ou não quisemos? Jantamos ou não jantamos? Vamos descansar ou não? Sempre estamos a optar. A criatura humana tem essa capacidade de poder decidir por si o que quer fazer da sua vida. E é claro que Deus confia na nossa consciência, porque foi lá que Ele colocou as suas sábias leis. Elas estão íncitas na nossa consciência. E então Deus deixa que seja a nossa consciência a fazer as escolhas dos caminhos que nós devemos seguir e dar-nos a liberdade de cedermos à influência do bem ou à influência do mal. Aquelas influências que se exercem do mundo espiritual sobre nós. E há uma coisa muito curiosa. É que não é necessário que eu acredite na existência das entidades espirituais para que elas atuem das formas mais diversas na minha vida. Independe da minha crença. Acredito ou não acredito, eles atuam sobre mim, não tenhamos a mínima dúvida.
No Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec, preocupado com este assunto, interrogou os espíritos. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Uma pergunta inteligentíssima de Kardec. E os espíritos superiores responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Agora eu pergunto, eu quero ser marionete nas mãos dos espíritos? Eu quero que eles façam comigo o que lhes apetecer? Não, eu não quero. Eu quero ser senhor de mim. O que é que eu tenho que fazer? Comportamento justo, reto, ou andar à matroca por aí de qualquer jeito? Eu é que vou escolher. Ainda no Livro dos Espíritos, os espíritos superiores esclareceram-nos, dizendo que os espíritos veem tudo o que fazemos, porque nos rodeiam incessantemente, mas cada um vê apenas as coisas sobre as quais dirige a sua atenção. Ora, se é um espírito mau, a atenção dele está focada naqueles que estão a fazer caridade? Ou vai-se focar naqueles que estão nos caminhos ínvios do mal? É nesses. Portanto, aqui estamos a ver que somos nós que nos colocamos a jeito para que eles possam influir em nós. Eles conhecem os vossos mais secretos pensamentos e frequentemente conhecem o que gostaríeis de esconder de vós próprios. Podemos nos enganar. Não, eu não fiz isso. Eu fiz, mas eu digo que não fiz. Digo que foi o outro. Mas a eles nós não temos como esconder. Nem os atos, nem os pensamentos lhes podem ser ocultados. Então será que o meu obsessor anda enganado? Veio bater à minha porta por engano? O obsessor era do outro, mas viu-me a mim e agora está-me a obsidiar. Isso não é possível. Há uma afinidade entre o obsessor e o obsidiado. E é essa afinidade que resulta do profundo conhecimento que o obsessor tem de mim. Ele sabe perfeitamente quem eu sou. Eu posso vos enganar a vocês. Eu posso fazer uma cara angelical e ser um demónio. Mas aos espíritos eu posso estar com uma cara angelical, mas eles sabem que eu sou o demónio. Eles sabem que eu sou um diabreto. Então nós não temos como enganá-los, porque nós temos bilhete de identidade espiritual. Vocês sabiam que têm cartão de cidadão espiritual? E não é preciso ir ao serviço do Ministério da Administração Interna tratar desse cartão de cidadão, não é preciso, porque nós geramos o nosso bilhete de identidade. É a nossa aura, é o nosso corpo etéreo, que circunda o nosso corpo material com coloração. Os espíritos veem essa cor, veem essa energia que exala desse corpo etérico. Eles veem, sentem, sabem quem eu sou. Eu não preciso de falar. Qual é a linguagem dos espíritos? O pensamento. Portanto, ninguém fica aflito, porque quando desencarnarem podem encontrar lá russos, romenos, chineses, japoneses. Não fiquem preocupados, porque lá não há palavra, há pensamento. Mas será que isto é assim? Será que nós às vezes não conseguimos ler o pensamento dos outros? Quantas vezes nós dizemos uma coisa e o outro diz: olha, estava mesmo a pensar nisso. Era isso mesmo que eu ia dizer. Quantas vezes? E ainda estamos no corpo. Ainda temos o atrapalho da matéria. Agora imaginemos quando não tivermos. Quando tivermos completamente à vontade, sem nenhuma amarra material. Então é
o pensamento, a nossa forma de verbalizar no mundo espiritual. Agora, em função disto que dissemos do Livro dos Espíritos, de ordinário que são eles que nos dirigem, será que em função disso nós estamos sempre, inevitavelmente, sob a alçada dos espíritos perturbadores? Será que estamos sempre? Não, porque podemos neutralizar a influência deles, a influência desses espíritos maus perturbadores, praticando o bem. E pondo Deus em toda a nossa confiança. E desse modo nós vamos repelir a influência dos espíritos inferiores. Não deixaremos que eles nos dominem. Ora, vocês imaginem o que é um espírito mau a ver-me a mim a fazer caridade. Oh, que coisa mais chata. Que coisa mais insonsa. Agora anda ali a fazer o bem. Deixa-o lá para lá, vamos já embora, não quero nada com isso. De imediato eles se afastam. Ora, não tendo nós nenhum tipo de comparar aquilo que somos com Jesus, mas mesmo assim, recordemos as passagens evangélicas da autoridade com que Jesus se dirigia aos espíritos perturbadores. Sai, espírito imundo! Está lá, narrado pelos apóstolos. Imundos, infelizes, insensatos. E Jesus, com a sua autoridade quê? Moral, espiritual, era a autoridade dele, porque ele tinha a autoridade de quem faz o que recomenda, ou quem pratica o que ensina. Jesus não falava por falar. Ele falava e praticava. E isso é que nos dá a autoridade moral. Que me importa a mim fazer 10 palestras sobre caridade se eu não dou um pão a ninguém? Evangelho sem obra é letra morta. Que me interessa a mim eu dizer que é muito necessário ajudar aqueles que são carenciados e eu não faço rigorosamente nada. Então eu sou um papagaio. Os papagaios também falam. Não sabem o que dizem, mas falam. E quem só faz, quem apregoa e não faz, é papagaio. Então, uma maneira de nós transitarmos com alguma segurança é não atendermos às sugestões dos espíritos que nos são suscitadas através de maus pensamentos. Sempre que um mau pensamento venha a nós, por intuição, afastemos. De imediato, não deixemos crescer, porque senão iremos fazer o que eles estão a sugerir. São pensamentos que vêm soprar a discórdia entre nós, são pensamentos que nos infundem más paixões. Desconfiemos. E desconfiemos sobretudo quando são coisas que vêm exaltar o nosso orgulho, porque eles conhecem o nosso lado fraco. Exaltar o orgulho do outro é a pior coisa que nós podemos fazer. A nossa doutrina diz, inclusive, que nenhum médium deve ser gabado, porque podemos estar a contribuir para que esse médium se perca, precisamente pelo orgulho. Mas o médium é tão bom, ajude-o no que possa. Liberte-o das tarefas que são menos úteis para a mediunidade dele, para que ele esteja liberto para a mediunidade. Então eu não preciso de gabar, eu preciso de ajudar, colaborar. Será que não é por isso que Jesus, no Pai Nosso, ensinou: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ensinou-nos isto ou não? Porque Jesus sabia que nós nos iríamos deixar ser tentados. E é muito curioso este último versículo, mas livrai-nos do mal,
É muito curioso porque a grande maioria de nós pensa que é Deus livrar-nos do mal que nos façam. E esquecemos-nos que pode ser o mal que nós fazemos. Atenção, quando orarmos o Pai Nosso. Lembremos-nos do mal que nos possam fazer, mas lembremos-nos também do mal que nós podemos fazer. E para percebermos isto, Joana de Ângeles, esse espírito maravilhoso, vem nos ensinar que o mal que nos fazem não nos faz mal. O mal que nos fizerem, nós merecemos que nos o façam. Logo não nos vai fazer mal, vai nos fazer bem. Abençoados os aflitos, disse Jesus. Se eu estiver aflito por um mal que me estejam a fazer, eu estou abençoado. Eu estou a livrar-me de um karma qualquer, de um mau ato qualquer que eu fiz. Estou-me a livrar. Mas quem me está a fazer o mal? Está a contrair o karma desse momento. Então Joana diz que o mal que nos fazem não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos. Esse é que nós ainda vamos ficar em débito. O outro já está pago. Então, a nenhum espírito, a nenhum, é dada a missão de praticar o mal. A nenhum. Aquele que o faz, faz por conta própria. E isto vem ao encontro de quando nós dissemos que Deus não criou o mal. O mal é feito por nossa própria vontade. E fazendo-o, sujeitamos-nos às consequências. Porque Deus concede-nos toda a liberdade, em contrapartida, pede-nos toda a responsabilidade. Tudo o que venha à nossa vida, que nos doa, não é coincidência. Não foi por coincidência, não foi por acaso. Calhou, não. É consequência. Não sou eu que sou vítima. Como? Não sou eu que sou vítima. Não sou eu que sou vítima. Ninguém é vítima. E se for vítima, é de si próprio. De resto, não é vítima de mais ninguém. Tudo são consequências. Então Deus permite que os espíritos assim procedam para nos experimentar. Nunca, porém, lhes diz, façam isso. Ele não determina que eles façam isso. Então é importante lembrar que a humanidade terrena é composta por todos os espíritos que o Criador à Terra destinou. E isso em função de uma lei, da lei das afinidades. E, curiosamente, todos aqueles que estamos adstritos ao mundo Terra, estamos sob a coordenação de Jesus, que é o governador deste mundo. Então não nos será difícil compreender que uma grande massa de espíritos vinculados ao mundo Terra se acha desencarnada. Porque o mundo Terra não tem só os espíritos que aqui estamos encarnados. Tem muito mais do dobro de desencarnados. Há mais espíritos no plano espiritual, na erraticidade, que foi um termo criado por Allan Kardec, denominando o tempo em que nós estamos entre as reencarnações, entre os períodos que estamos no corpo, a erraticidade. Os nossos avós, os nossos ancestrais diziam que era o mundo errante, ou os espíritos errantes, diziam ou não? Vejam que eles já tinham alguma razão. Então há muito mais à espera de reencarnar do que aqueles que estamos aqui reencarnados. E isso explica porque é que a população mundial cresceu tanto através dos séculos. Porque há muitos espíritos a aguardarem a reencarnação. Muitos. Não há uma prova científica que nós possamos afirmar com ciência esse número exato. Mas Emmanuel, um espírito extraordinário, abnegado, bom, elucidador das coisas do mundo espiritual, diz-nos que se aqui estamos 10 mil milhões, do outro lado estamos 27 mil milhões, aguardando reencarnação. Agora vocês vejam, desencarnando eu agora, quando é que voltarei a ter outra oportunidade de reencarnar? Eu tenho que dar a vez aos outros. Vejam como é importante o agora. O passado
passou. O amanhã, não sabemos se temos. Estamos a falar do amanhã no corpo. Não sabemos se temos. Então qual é o momento útil, bom, valioso? O presente. O agora. Talvez por isso, quando nós ofertamos alguma coisa boa, bonita, se chama presente. Porque é isso que Deus está fazendo connosco, está-nos dando o presente. Todos os dias que acordamos. Ora, podemos então considerar, por tudo o que já dissemos, que os espíritos vivem a realidade de um mundo considerado em 2 níveis, 2 dimensões. O nível dos que estão no corpo físico, nós, o nível material, o mundo material, e dos que se encontram fora do corpo, a dimensão espiritual. Não nos surpreende, então, a comprovação de que possam, entre os que estão lá e os que estamos cá, que ocorram influências recíprocas de um nível sobre o outro. Nós influenciamos o mundo espiritual influencia-nos a nós. E eu agora pergunto-vos, serão muitos os desencarnados, os sem corpo, os espíritos, que procuram contactar os encarnados? É imensa. É imensa. Seja para ajudar em qualquer coisa, seja para praticar qualquer tarefa, ou seja, para perturbar. E perturbar de qualquer forma. Estão sempre desejando. E nós? E nós, os encarnados? Também não desejamos, muitas vezes, contactar os desencarnados? Como é que estará o meu pai? Onde é que anda a minha mãe? E a minha avó já foi há tanto tempo, o que é que se andará com eles? Também não temos o desejo de saber? E às vezes queremos saber deles para lhes pedir coisas. Pedidos banais. Ou exercermos uma vingança, que do lado de cá não conseguimos e agora, mesmo assim, do lado de lá, queremos vingar-nos. Ou para pedir socorro direto, às vezes em casos complexos. Há entidades espirituais que gostam somente de fazer o bem, de ajudar, de participar em qualquer esforço pelo bem. No entanto, há outras inteiramente voltadas para o contrário, dando vazão às suas inclinações inferiores, ainda não devidamente transformadas, como nós também ainda não transformamos tanta coisa. Ainda somos portadores de tantos vícios, tantos defeitos. São então os perturbadores que, perturbados, perturbam. Temos que ter cuidado com eles. Sabendo isto, então observemos o tipo de sintonia. Qual é a sintonia do contacto mental que eu estou recebendo? Qual é que eu quero receber? Analisemos cuidadosamente os conteúdos das nossas ligações dirigidas ao lado de lá. E a natureza das nossas expectativas diante da vida. Devemos manter a certeza de que quaisquer que sejam as nossas buscas, alguma entidade espiritual a elas se associará. Buscamos o mal, entidades maléficas. Buscamos o bem, entidades benéficas. As nossas decisões quanto ao nosso estilo de vida, as relações do nosso afeto ou do nosso desafeto, o rumo que damos às realizações na faixa da honestidade ou da desonestidade, irão funcionar como as ligações com nobres mensageiros da luz ou com os desafortunados agentes da sombra, os espíritos das trevas. Infalível. Uma maneira infalível é, não querendo colocar-nos em ligação com essas entidades negativas, é buscarmos Jesus. Unirmos-nos a Ele em tudo o que façamos, seguindo os seus exemplos, o Evangelho, seguindo o que está preconizado no Evangelho.
E isso vai nos trazer uma vida com alegria interior. Aprenderemos desse modo a enfrentar e superar os problemas, sem ódios, sem guardarmos mágoas de ninguém. Isso leva-nos a viver um clima de liberdade espiritual. O nosso espírito fica livre, tranquilo. Não há como ser influenciado de modo negativo. Conservemos o coração e a mente livres dos vínculos com esses espíritos perturbadores. Vamos procurar tudo o que se relacione com o bem. E desse modo estejamos certos que vamos usufruir a melhor assistência invisível, atraída pelas nossas felizes predisposições morais, as nossas felizes predisposições morais. Tenhamos ainda presente que as perturbações espirituais não são apenas de lá para cá. Muitas vezes são de cá para lá. Quando o corpo de uma alma morre e esta volta para o mundo dos espíritos, não se torna melhor nem pior do que era quando estava no corpo físico. Eu pergunto-vos, o que são os espíritos? O que são os espíritos? Nós estamos aqui na casa deles. Os espíritos são as almas dos homens. Se eu desencarnasse agora, não se assustem, todos iremos desencarnar, mas se eu desencarnasse agora, no segundo imediato, eu era o mesmo Fernando. Rigorosamente. Nem ficava melhor, nem ficava pior. Porque o meu património agora está com corpo, amanhã estará sem corpo. Mas o meu património é aquilo que eu sou. Então, os espíritos são rigorosamente iguais quando perdem o corpo. Ora, por isso, devemos perturbá-los quando eles partem. Perturbá-los com pedidos. Só faremos o mal. Porque imaginem que eles nos amam e não podem atender o que nós lhes estamos a pedir. Isso dá-lhes alegria ou sofrimento? E nós temos o direito? Então, se eu posso pedir a Deus, se eu posso pedir a Jesus, se eu posso pedir a tantas almas boas que passaram pela Terra e às quais eu até presto algum culto, os chamados santos ou os bons espíritos, se há todos eles, para quê? Eu vou pedir a quem não sei como está. Eu posso estar a pedir uma coisa ao meu pai e à minha mãe que pode estar numa situação aflitiva espiritual pior que a minha. E agora não vai morrer porque o corpo já morreu, mas ficam morrendo de dor porque não me podem ajudar. Evitemos. Confiemos em Deus, que é o Pai de todos nós. E é a Ele que nós devemos dirigir as nossas preces, os nossos pedidos. Lembremos o versículo do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Em todas as circunstâncias, seja feita a vontade de Deus. Terminamos dizendo que os espíritos pertencem a diferentes ordens. Têm classificação espiritual, conforme o grau de perfeição a que tenham alcançado. E estão divididos em 3 grandes categorias. A 10ª ordem, os perturbadores, estão incluídos na última dessa grande categoria, que são os espíritos imperfeitos. Muito temos para descobrir da espiritualidade. Muito. Estudemos. Mas estudemos com olhos de ver. Ouçamos com ouvidos de ouvir, a fim de que os recursos que são acionados pela vontade dos espíritos, trazendo-nos o conhecimento, sejam úteis. Lembremos-nos de ter em conta as nossas verdadeiras necessidades. As verdadeiras. Porque nem sempre o que precisamos é o que nós queremos. Muitas vezes queremos o que nem sequer precisamos. Ouvi há muito tempo de um renomado economista
que lá atrás os nossos bisavós compravam o útil. Depois os nossos avós e já os nossos pais começaram a comprar o inútil. Aliás, o fútil. E nós agora até compramos o inútil. Vejam como nós somos. Então, espero de algum jeito ter, acerca deste tema que é tão vasto e tão interessante, trazido algumas elucidações e, se alguma dúvida convosco ficou, no fim, podemos trocar impressões.